noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Francisco de Assis. E hoje, com gratidão, recebemos o nosso irmão Edson, representante da URI 14. Então, é um momento que estamos agradecidos, passado o dia de Natal, já com Jesus cada vez mais vivo em nossos corações. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer a esse Pai amoroso que nos deu a vida. Vamos agradecer a Jesus, o Mestre que nos mostra o caminho, e pedir a esse Mestre que console todos ainda que não conseguem senti-lo. Há tantos irmãos nos presídios, há tantos nas ruas, nos vícios, há tantos nos asilos, há tantos pensando no suicídio. E há tantos que já cometeram. São tantas as dores, Mestre. A esses irmãos levai o alívio, levai o consolo, para que a eficácia do teu amor renove as esperanças. E com um sentimento, Jesus, de amor, vamos agradecer ao Pai por esse poema de amor que nos ensinou para entrarmos em contato com Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo, o pão que nutre a alma, dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, aos nossos erros, como devemos nós de perdoar aos que erram conosco. E não deixe nenhum de nós entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, dos perigos, hoje, amanhã, sempre. A palavra é do nosso irmão Edson, e pedimos, como sempre, a proteção do seu amigo protetor, para nos agraciar com a boa nova do Evangelho. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. Uma satisfação estarmos aqui novamente, especial no dia de hoje, dia 26 de dezembro, passado o dia que nós comemoramos o nascimento do Mestre Jesus. A proposta que nós temos para conversar na noite de hoje é justamente o tema Natal e Espiritismo. A proposta é da 14ª União Regional Espírita, que é a representante da Federação Espírita Santa Catarina aqui para a nossa regional. E é um tema simples, quer dizer, em outras palavras, que várias casas estão explorando esse tema, Natal e Espiritismo,
objetivando trazer esclarecimento, naturalmente, falar do Mestre Jesus, e essa é a nossa proposta. Então, passado o Natal, não termina o assunto, né? Nós continuamos no período natalino, e o que nós gostaríamos de conversar com os irmãos é justamente no que é trazido para nós, dia 25 de dezembro, atribuído o dia 25 para a data do nascimento do Mestre Jesus, mas o que nos falam os estudiosos é que a probabilidade maior é de que não tenha sido essa data, o dia 25, que o Mestre Jesus nasceu. Isso, na verdade, não tem muita importância, mas tem muito significado. Tem muito significado pelo simbolismo que reveste a data, pelo que acontece no nosso planeta, especialmente na cristandade. Então, por que é uma data controversa? Por que é tida como uma data imprecisa, o dia 25 de dezembro? Nós vamos ver justamente, vamos tentar trazer a questão da importância desse período. Tá? Já vai ficar claro já. O fato é de que há 2000 anos nós tínhamos no solstício de inverno, hemisfério norte, aqui solstício de verão, dia 22 começou o verão, oficialmente começa o verão para nós, para nós, aqui no hemisfério sul, é o dia mais comprido, o dia mais longo, o dia em que o sol fica mais tempo iluminando aqui o nosso hemisfério sul. O solstício de verão para nós é isso. Consequentemente, no hemisfério norte, onde fica o Oriente Médio, onde nasceu o Mestre Jesus, lá é o solstício de inverno. Tanto que os noticiários do hemisfério norte lá falam de neves, falam de clima frio, e quando aparece reportagem o pessoal está bem agasalhado, né, feliz deles, que não estão nesse calorão, e eles dizem feliz da gente que não estamos naquela friagem. Né. O fato é de que há 2000 anos, por conta dessa data, solstício de inverno lá, era comemorado. Nós vivíamos em pleno paganismo, quer dizer, a crença em muitos deuses, e um desses deuses mais importante que tinha há 2000 anos era o deus Apolo, ou então Deus do Sol, também conhecido como Sol Invictus. É aquele, como era o dia mais curto, a noite mais comprida, a partir do momento seguinte, estariam entrando no inverno, mas os dias passam a ficar mais compridos. Passa a ter mais sol iluminando o hemisfério norte, a partir daquele momento, na entrada do inverno. Terminou o dia mais curto, sucessivamente a cada dia tem um pouquinho mais de luz. Então se comemorava Sol Invictus, o Sol invencível. O Sol venceu mais uma vez, o deus Apolo venceu mais uma vez. E aquelas festinhas, né, que nós imaginamos, 3 dias de festa. Na verdade, né, nós só não nos lembramos, mas nós reencarnamos nesse período, estávamos aqui no planeta, sem dúvida. Então, 3 dias de festa, dia 22 de dezembro, né? 22 de dezembro, 3 dias de festa, já dá para fazer o cálculo, né? 22, 23, 24 e 25. Olha o dia 25 de dezembro aí aparecendo, né? Dia atribuído ao nascimento do Mestre Jesus. O fato é de que a Igreja Católica, brilhantemente, depois que se juntou o Estado, passou a uma certa dominância, a uma certa influência política muito maior, tinham por hábito, os nossos irmãos católicos, de 1600 anos para trás, eles tinham por hábito de sobrepor festas pagãs, datas atribuídas ao paganismo, à multiplicidade de deuses, a um deus em específico, com uma festa religiosa, uma festa católica, uma festa cristã. E foi isso que se diz que aconteceu com o dia de nascimento de Jesus. Mas por que se diz que não foi o dia 25 então? Bom, houveram muitas mudanças no nosso calendário. Talvez alguns irmãos já tenham se perguntado por que dezembro não é mês 10, novembro não é mês 9, setembro não é mês 7. Alguns já conhecem essa história. O fato é de que nós tivemos um imperador, denominado Júlio César. Ele achou que ele tinha, assim, ele merecia um mês em homenagem a ele. Olha quanta modéstia, né? Eu mereço um mês em minha homenagem. Aí criou o mês de julho. Naturalmente, tinha que ser um mês maior do que os outros meses. Tá? Aí, julho, em homenagem ao imperador Júlio César, com 31 dias. Naturalmente, depois que o Augusto César saiu do poder, o imperador Augusto assumiu. Né? E já que o Júlio, né, teve direito ao mês, por que o imperador Augusto não iria ter? Né? Ele também, modestamente, escolheu ter um mês, agosto. 31 dias também, para não ficar menos do que o outro. Então nós passamos a ter no nosso calendário o mês de julho e o mês de agosto, ambos com 31 dias. Por conta disso que se tirou 2 dias do mês de fevereiro, tadinho de fevereiro, né? Era maior,
ficou só com 28 dias. Então, houveram muitas mudanças no nosso calendário. Daí, imprecisão da data do dia 25 de dezembro, mas essa característica de que era a festa do deus Apolo. Dia 22, solstício de inverno, mais 3 dias de festa, o pessoal comia até não poder mais e continuava comendo. Mas festa é festa, né? 2000 anos era um pouquinho diferente do que é atualmente. Atualmente nós somos bem mais moderados, né? A gente já não come tanto como há 2000 anos, né? O fato é que passou o tempo, isso que a igreja cristã, os primeiros tempos fizeram, é uma ideia muito brilhante. Ninguém mais lembra da cultura pagã, a cultura pagã se apagou com os tempos, é planejamento a longo prazo, de longo prazo, né? Passados aí 1600, 1700 anos, desde que a igreja passou a ter uma influência maior, ninguém mais se lembra do deus Apolo. Isso são os historiadores que trazem para nós. Tá. Mas se não foi no dia 25 de dezembro que o Mestre Jesus nasceu, quando foi? Bom, alguns dizem que foi no mês de abril, outros dizem que foi no mês de fevereiro, mas é mais incerto do que certo. O fato é que existem alguns indícios. Por exemplo, a aparição do anjo para os pastores. Foi um anjo, apareceu um anjo. É Lucas quem conta, né? Lucas, ele, por orientação de Paulo de Tarso, o evangelista Lucas foi falar com Maria de Nazaré. Então, teve mais detalhes sobre o nascimento do Mestre Jesus. Mateus também faz essa narrativa, só que Mateus traz um Jesus mais institucional, mas atendendo às orientações, às profecias do Antigo Testamento. E Lucas é um Jesus mais pessoal. Vamos conversar com Maria, pegou mais detalhes. Então, conta-se que lá estavam os pastores pastoreando as suas ovelhas. À noite apareceu um anjo para os pastores. E o anjo fala para os pastores, né? Hoje vos nasceu, bacana, né? Vos nasceu, quer dizer, nasceu para vós o Salvador da humanidade, o Salvador dos homens. Estava se referindo ao Mestre Jesus. O fato é de que esse período, né, 25 de dezembro, levado àquela época, não é período de pastoreio. Então, se o anjo veio anunciar aos pastores e tinha pastores, provavelmente não era o mês de dezembro. Essa é uma referência. Outra referência, Herodes deliberou que deveria ter um recenseamento. Censo. Se agora em 2020 nós vamos ter o censo. Aí a gente lembra, olha, sou espírita, responder direitinho lá, né, para o recenseador, por favor, né, para a gente ter os dados mais precisos. O fato é de que isso já existe há muito tempo. Os romanos faziam esse recenseamento para saber da quantidade de pessoas, para poder estipular uma estimativa para a cobrança de impostos. Então deliberou Herodes que houvesse um recenseamento. Por conta disso, todos deveriam se dirigir à cidade de origem dos seus ancestrais. José, casado com Maria, né, é da linhagem de Davi, e a cidade dos ancestrais dele é Belém. Então José e Maria deveriam se locomover até a cidade de Belém. Por curiosidade, a gente deu uma chegadinha no Google Maps, né, e viu lá qual é a distância, né, a distância a ser percorrida por José e Maria. Atualmente está em 157, 160 quilômetros, atualmente. Imagina que há 2000 anos não deviam ter estradas, túneis, como tem. Os historiadores falam em torno de 200 quilômetros. Aí nós podemos imaginar, né? José, já com uma certa idade, Maria, pouco mais que uma menina grávida, 9 meses, viajando 200 quilômetros. Não deve ter sido uma viagem muito fácil, provavelmente também não deve ter sido um inverno de castiga como é naquela época. O fato é de que não foi assim tão tranquilo como a gente imagina, né? Tinha trem, Uber, essas coisas, né? É longo de jegue, né? Jumentinho para carregar Maria para fazer esses 200 quilômetros para chegar em Belém. Naturalmente, não foi por outro motivo, não foi perseguição religiosa, perseguição política, não. Recenseamento é para todos. Naturalmente, José e Maria chegando em Belém não iriam encontrar acomodação, né? Todas as pessoas deveriam se locomoveram até Belém, o centro maior da região. Naturalmente, todas as estalagens lá, todos os locais para hospedagem estavam ocupados. Então ficou esse retrato de que José e Maria não encontraram espaço para se hospedar. Habitualmente é comum na antiguidade que os animais viessem habitar dentro dos lares. Dá para imaginar, porque há 2000 anos a gente não tinha condicionador de ar, maravilha, né? Imagina naquela friagem, então colocar os animais para dentro de casa para que o calor dos animais ajudasse a aquecer o ambiente. Não tinha
as facilidades que tem no dia de hoje. Por isso que quem aproveitou dessa condição 1100 anos depois foi o nosso querido, estimado, amado Francisco de Assis, que retratou a chegada do Mestre Jesus como presépio, né? Presépio lá cercado do Mestre Jesus na manjedoura, o local onde os animais se alimentam, cercado dos bichinhos. Essa ideia foi trazida por Francisco de Assis, 1100 anos depois, no ano 1100 aproximadamente, que ele veio, nosso entendimento, o próprio João Evangelista, João que ficou junto com Maria no momento que o Mestre estava na cruz, ele retorna como Francisco de Assis, para nos trazer o Evangelho novamente do Mestre Jesus. Então, são fatos que permearam, que organizaram a chegada do Mestre Jesus, colocando essa questão da imprecisão. Aí nós vamos questionar, naturalmente. Os historiadores nos dizem que o que existe de oficial, em termos de Jesus fora o Evangelho, dá uma folha e meia. Né? Uma folha que não chega a 2 folhas, o que existe anotado oficialmente sobre o Mestre Jesus, fora os Evangelhos. Então, muito pouca coisa escrita sobre o Mestre Jesus. O fato é de que, mesmo com tão pouca coisa escrita sobre o Mestre Jesus, nós estamos falando do Espírito mais poderoso que nós temos notícia. É o governador espiritual, também governador administrativo do nosso planeta Terra. Nos conta Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, no livro Consolador, no livro A Caminho da Luz também, que o Mestre Jesus recebeu o planeta Terra quando ele se deslocou do Sol. Foi deslocada, essa massa que hoje é o planeta Terra foi deslocada do Sol. Já naquele momento, o Mestre Jesus teria sobre seus ombros a responsabilidade desse nosso planeta. Estamos falando em torno aí de 4,5 bilhões de anos. Apenas para contextualizar, o Mestre Jesus já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Então, nenhum outro ser conhecido por nós teria mais poder do que o Mestre Jesus para nos dar a precisão da data. Não, foi Tiago, 23 de abril, um pergaminho perdido, uma mensagem mediúnica, já que nós conversamos com os espíritos, temos essa facilidade, esse dom que Deus nos deu, a mediunidade, para conversar com os espíritos não nos indicam precisão na data. Mas, se com todo esse poder, por que o Mestre Jesus, por que os embaixadores dele não nos dão a precisão da data? É justamente porque não é para ser preciso. Qual é a interpretação que nós podemos tirar disso? Bom, vamos ver então como é que é o mês de dezembro para nós. Talvez por ser o mês que a gente receba o 13º, para aqueles que são funcionários, né, para aqueles que são patrão, é o momento de desembolsar um tanto mais. Então, mês do 13º, para alguns é mês de férias, férias escolares, as crianças em casa, fica muito mais tranquilo quando as crianças ficam em casa, né? Mas o fato é de que é um mês diferente, por conta da ceia de Natal, alguns vão recepcionar parentes, outros vão visitar os parentes. O fato é de que o mês de dezembro é um mês muito diferente dos outros meses, pela suavidade, pela tranquilidade espiritual, tá, gente? Então, mas corre-corre que a gente vê por aí. Mas mesmo corre-corre que a gente vê, é em função de atender os nossos familiares, atender os nossos amigos ou ser atendido. Então, a nossa mente funciona de uma forma diferente no mês de dezembro. Para aqueles que são os místicos, os mais espiritualistas, os espiritualizados, para nós espíritas, então, nem se fala, é um momento de maior elevação espiritual do ano, o mês de dezembro. Maior elevação espiritual do ano. É um mês em que nós percebemos a leveza que existe no relacionamento das pessoas, mais gentileza, mais afabilidade, somos mais amáveis uns com os outros. Tudo isso a gente percebe, que faz para nós o mês de dezembro ser um mês diferente. Mas, se afinal de contas, não foi no mês de dezembro que o Mestre Jesus nasceu, por que o mês de dezembro é um mês tão melhor assim do que os outros, perceptivelmente para nós? Bom, nós temos um entendimento de que nos é colocado nas mãos deliberadamente esse poder que nós temos de fazer com que o mês de dezembro seja melhor do que os outros meses, por conta de que nós optamos por assim, acreditamos que foi em dezembro que o Mestre Jesus nasceu. Então, movimentamos as nossas mentes, as nossas ações, as nossas intenções espirituais, as melhores intenções de elevação, no sentido de que seja um mês diferente, que seja um mês atribuído ao Mestre Jesus. Se foi ou se não foi, o fato é de que o mês de dezembro é especial para nós, porque nós fazemos esse mês de dezembro ser especial. É pela nossa vontade, é pela nossa iniciativa. Consequentemente, se nós, seres humanos, temos essa possibilidade de tornar o mês de dezembro diferente,
nós temos essa mesma possibilidade de tornar o mês de janeiro diferente, fevereiro, março, de fazer com que todos os meses sejam iguais ao mês de dezembro. É um poder que está nas nossas mãos. Tá, mas aí todos os meses nós festejaríamos o Natal, comemoraríamos o Natal? Não, isso seria sem propósito, na verdade. Mas o fato é que a doutrina espírita, outras culturas, outras crenças religiosas também trazem uma condição que nós temos de vivenciar o Evangelho, conversar sobre o Mestre Jesus. Para nós, a área do atendimento espiritual nos ensina como fazer o Evangelho no lar. Nós temos muitos subsídios, doutrina espírita, vários exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma folha orientando como fazer o Evangelho no lar. É aquela orientação para uma vez por semana, preferencialmente quando todos estamos com disponibilidade em casa, domingo de noite, sábado de noite, reunir a família, abrir uma página do Evangelho, convidar a espiritualidade amiga, por intermédio de uma prece, como foi feito aqui, uma prece endereçada a Deus, convidando os nossos familiares, os espíritos amigos para estarem conosco, abrir uma página do Evangelho, ler e comentar essa página do Evangelho, depois fazer uma prece de encerramento. É um momento único que nós temos, meus irmãos, de fazer essa reunião em família, conversar, especialmente que nós encontramos no Evangelho as lições do Mestre Jesus, nos aproximando o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento, para que os espíritos amigos nos influenciem, nos ofereçam conselhos, nos ofereçam orientações sobre as dificuldades do dia a dia. Seguramente, o nosso dia seguinte vai ser melhor. As soluções vêm à medida que nós nos propomos a recebê-las, à medida que nós elevamos o nosso tônus vibratório. E, para continuar fazendo cálculos, nós vamos ver que nós temos 52 semanas no ano. É uma possibilidade, 52 vezes nós temos essa possibilidade de estar conversando, lembrando do Mestre Jesus, da missão dele, dos ensinamentos que ele veio trazer para nós, elevando o nosso padrão vibratório, elevando o nosso pensamento, como nós fazemos no mês de dezembro. Então, é para deixar muito claro, né, essa imprecisão tem o objetivo de nos mostrar, essa imprecisão na data do dia 25 de dezembro, de nos mostrar que está nas nossas mãos fazer com que esse período, essa condição, se prolongue ao longo de todo o ano. Essa expectativa, essa perspectiva, esse nosso comportamento de mais gentileza, mais compreensão, de pensar em coisas boas, nos lembrar mais dos necessitados, lembrar que nós também somos necessitados em todas as situações, fazer com que todo ano seja como se fosse o Natal, com a presença de Jesus nas nossas vidas. Ou seja, é um poder que está nas nossas mãos. Nós podemos deliberar nesse sentido. Mas outras condições referentes ao Natal. Quando o Mestre Jesus veio, nos dizem os Espíritos, que é uma missão intransferível. É uma missão que ele quis fazer em pessoa. Ele podia ter enviado embaixadores, podia e enviou embaixadores. Nos contam aí os antropólogos, vamos juntar as informações que nós temos então. Nos contam aí os antropólogos, que os nossos irmãos que estudam a humanidade, que a nossa humanidade, a espécie humana, está aqui no planeta há aproximadamente 350 mil anos. Bastante tempo que nós estamos aqui. Estamos velhinhos aqui nesse planeta. 350 mil anos. E que o homem moderno como nós conhecemos, que se organiza em cidades, que tem essa vida social regulamentada, regulada, está aqui há 50 mil anos. Quer dizer, 350 mil anos como espécie, 50 mil anos se organizando em sociedades, com vida de relação e tudo mais. De lá para cá, de 50 mil anos para cá, nós vamos ter o quê? De significativo para o contexto natalino, para o contexto da vida de Jesus, preparação do Mestre Jesus. Naturalmente, nosso pensamento foi evoluindo, foi se desenvolvendo, nossa capacidade de nos relacionarmos, maturidade, em outras palavras, foi progredindo e nós chegamos no momento de entender que para as nossas relações nós precisaríamos de regras. Isso aí, alguns séculos antes de Moisés, nós temos a notícia do Código de Hammurabi, que, na verdade, ele disciplina as relações entre as pessoas. Alguns séculos antes da chegada de Moisés. Estamos falando, né, de Moisés, aproximadamente 3.400 anos. O Moisés já era a preparação para a chegada do cristianismo, para a vinda do Cristo no nosso planeta, o Moisés. Então, Moisés veio, naturalmente, como embaixador enviado pelo Mestre Jesus, na nação monoteísta. Tinha que ser uma nação monoteísta. A única nação monoteísta que se tem notícia à época, estamos falando de 3.400 anos, era o povo hebreu. Por isso que Moisés veio como hebreu, né? Embora tenha
sido tratado lá como filho do faraó e tudo mais, adotado, ele assumiu a condição dele de hebreu, vivendo ou viver junto àquele povo com a crença em um só Deus. E é muito difícil estabelecer a concepção de um ser superior a todos os outros seres, isso há 3.400 anos na cultura pagã. Muitos deuses, tinha Deus para tudo. Então era bem mais difícil de ajustar o nosso pensamento. Para os hebreus era mais tranquilo, porque eles tinham a crença em um só Deus. E então ele teve conosco aqui Moisés, trazendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram um degrau muito importante para o estabelecimento do pensamento cristão. Um só Deus, e esse Deus tinha leis, os 10 mandamentos. Hoje, tranquilo de entender, muito fácil de entender, todas as leis da química, da física, da biologia, as leis cósmicas, leis de atração, leis de gravidade, leis do eletromagnetismo, toda a tabela periódica dos elementos, tudo que existe são leis de Deus. Hoje é muito tranquilo de entender isso. Os próprios cientistas, quando chegam no limiar do conhecimento da humanidade, deduzem que existe uma força superior que tudo coordena, Deus. Então, todas as leis são leis de Deus. Muito tranquilo para nós entendermos isso hoje. A vontade de Deus expressa nas leis dele. Há 3.400 anos, nem tanto. Tanto que quando Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, passamos a ter um entendimento de que Deus era legislador. Deus fazia leis. Foi justamente com Jesus que mudou essa configuração. Mas, mesmo depois de Moisés, 1000 anos depois de Moisés, aproximadamente, nós tivemos aqui outro enviado do Mestre Jesus que marcou a história da humanidade. Estamos falando de Sócrates. Sócrates pré-cristão. E Sócrates com ideias cristãs e ideias espíritas. Isso daí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, Allan Kardec faz um comparativo, 21 pontos ao todo, das ideias que Platão trouxe para a época da humanidade, inovadoras, 21 pontos coincidentes com o cristianismo, ou seja, prenunciando aquilo que o Mestre Jesus viria trazer e aquilo que a doutrina espírita viria a restabelecer. Então, Sócrates, um dos enviados do Mestre Jesus, também enviado do Mestre Jesus para a preparação da mentalidade humana, nosso amadurecimento. E chegou o momento então do próprio Mestre Jesus vir aqui encarnar entre nós uma tarefa indelegável para trazer a mensagem maior, para trazer a mensagem do amor. Tanto que quando os Espíritos falam sobre o Mestre Jesus, a chegada dele aqui, eles falam que foi um raio de luz que desceu sobre a Terra iluminando o nosso planeta e depois voltou para o mundo de origem, o mundo superior, e nós voltamos à condição de mundo primitivo, de mundo em trevas. O fato é que o Mestre Jesus também não veio aqui sozinho, e também não tinha só 12 apóstolos. Nós vamos ver que todos aqueles nossos irmãos, companheiros, que se deixaram imolar nas arenas, os que foram crucificados, queimados, comidos pelos leões, todos esses são espíritos mártires. Quer dizer, não somos nós. Se nós estivéssemos nessa condição de nos imolar, nos entregarmos por uma ideia, por uma causa, a causa do Mestre Jesus, não estaríamos aqui, estaríamos já nos mundos superiores. Isso que eu quero dizer é que aqueles espíritos que aqui estiveram, que foram perseguidos por 400 anos aproximadamente, crucificados, queimados, perseguidos, assassinados, eram espíritos superiores. Eles vieram dos mundos superiores para dar sustentação para a ideia que o Cristo veio trazer. Porque senão, se viesse sem sustentação, logo iria morrer a ideia, pela nossa primitividade. Por isso que, por séculos e séculos, estiveram aqui esses mártires, que vieram mantendo a palavra do Mestre Jesus, mantendo, propagando, divulgando, como nós fazemos nos tempos atuais. Isso até o tempo em que a religião se organizou e estabeleceu contato com o Estado. Então, nós cristãos passamos de perseguidos para perseguidores. Foi a condição que nós cristãos abraçamos. E olha, estamos falando aí de 1.600 anos para trás, a partir do ano de 1.400, quando a igreja se juntou com o Estado, passamos a perseguir os que não eram cristãos, e parece que de alguma forma deu certo. Hoje, as estatísticas mundiais nos dão conta de que o cristianismo é a maior religião do planeta. De cada 3 habitantes do planeta, de cada 3, é cristão. Então, o cristianismo se difundiu bastante, alcançou todo o planeta. Nós vamos ver, claro, houveram divisões, houveram multiplicações,
segmentações do cristianismo por conta da organização social, da organização geopolítica que foi se organizando também. Mas o fato é de que o Cristo nunca nos abandonou, nunca deixou de nos enviar emissários. Ainda há pouco nós citamos Francisco de Assis. Francisco de Assis esteve aqui conosco, aproximadamente no ano de 1100, para restabelecer a doutrina do Cristo aqui. Ele veio aqui e foi um marco na história para nós, trazendo a lembrança do Mestre Jesus. Criou aquela figura do presépio. Seguramente, se ele lembrava de alguma coisa, ele lembrava por intuição, porque em 1100 anos muita coisa se perdeu. Seguramente, né, o nosso querido Francisco de Assis não tinha Google, não tinha Google para pesquisar, por intuição dele, da chegada do Mestre Jesus, retratada por Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Mas também, assim como Francisco de Assis esteve aqui conosco, outros vieram. Nós tivemos aí uma preparação para o momento que nós vivemos, desde o século XIV até o século XVI, XIV, XV, XVI. O que aconteceu de especial nesse século? Nós amadurecemos o nosso pensamento. Olha, estamos falando de 350 mil anos aos dias atuais. Estamos falando de século XVI, XVII, século XV, século XIV. Estamos falando de 400, 500 anos aí para trás. Muito pouco tempo para quem está aqui no planeta há 350 mil anos. Muito pouco tempo para quem tem o cristianismo há apenas 2000 anos. O que aconteceu nesse período secular mais recente? Foi que espíritos superiores novamente vieram aqui no planeta para restabelecer, para reorganizar o pensamento da humanidade. E aí nós tivemos a Renascença, tivemos o Iluminismo, o Mercantilismo, tivemos esses movimentos todos com espíritos superiores encarnando aqui, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Isaac Newton, Copérnico, Galileu, espíritos superiores, Beethoven, que vieram trazer uma reformulação para o nosso pensamento já um tanto amadurecido. Quer dizer, jamais fomos abandonados pelo Mestre Jesus. E esses movimentos de iluminação da humanidade, de esclarecimentos novos, culminaram com a Revolução Francesa, movimento social, que logo em seguida preparou o ambiente, como todos os outros acontecimentos, para a chegada da doutrina espírita aqui no nosso planeta. Em 1857 chega a doutrina espírita, segundo os próprios espíritos, trazendo a lembrança lá do que o João falou no Evangelho, promessa do Mestre Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos, se me amais, rogai ao Pai, e eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará convosco para sempre e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. É o que a doutrina espírita vem trazendo para nós desde então, meus irmãos. Quer dizer, preparação que o Mestre Jesus toma a iniciativa de nos enviar, preparando a nossa mentalidade para esses momentos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo simplesmente o melhor momento da humanidade. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos uma organização social tão desenvolvida. Basta olhar como é que era há 200 anos, como é que era há 100 anos, era muito diferente. Isso nos dá, em escala, uma perspectiva de como nós vamos estar daqui a 100 anos, como nós vamos estar daqui a 200 anos. E junto-se a isso, a promessa da espiritualidade, a promessa do Cristo. Nós estamos num planeta de transição de hierarquia moral. É o planeta que vai sair da condição de provas e expiações para chegar na condição de planeta de regeneração. Estamos chegando nessa condição pela promessa dos Espíritos. Preparação do Mestre Jesus para esse novo momento planetário. Por isso que nós vivemos momentos muito bons, momentos muito bonitos, momentos de harmonia, momentos de paz, tipo os que acontecem no dia de hoje, passado aí a lembrança do nascimento do Mestre Jesus, dia 24, véspera de Natal, dia 25, a chegada do Mestre Jesus, dentro das nossas concepções, vivemos esse clima de paz, esse clima de harmonia, que é fruto do cultivo interior. Aqueles de nós que querem, cada um cultiva os desejos que tem. Se a pessoa é pessimista, ela vai buscar motivos para ser pessimista. Se a pessoa é otimista, vai buscar motivos para ser otimista. E a doutrina espírita nos oferece subsídios, muitos subsídios, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver melhor. E dizer que o Mestre Jesus jamais esqueceu de nós. Nós podemos prolongar essa permanência do Mestre Jesus junto a nós naquela figura do Evangelho no lar. Também lembrando, ensinando aos nossos filhos que Natal não é Papai Noel. Papai Noel é uma invenção contemporânea. Troca de presentes, também a troca de presentes é uma herança do paganismo ainda. Então Natal não é troca de presentes, não é Papai Noel. Natal é a presença do Mestre Jesus nas nossas vidas. E com todas as dificuldades de
organização social, com todas as dificuldades de datação que nós temos, está nas nossas mãos o poder de fazer essa condição social de vivermos em mais harmonia, de vivermos mais em paz. E a doutrina espírita, que é o próprio Evangelho redivivo, vem nos trazer essas informações, buscando nos cativar pela mente também, não somente pelo coração. Pelo coração e pelo sentimento, nós sentimos que estamos num momento melhor. A promessa de que outros momentos ainda melhores virão. Mas trazer isso para o nosso cognitivo, para o nosso racional, pela lei do progresso, lei de Deus, lei do progresso, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala que o progresso é inexorável. Quer dizer, a roda do progresso não pode ser detida. Ontem nós não estávamos tão bem como nós estamos hoje. E isso é promessa de que amanhã nós ainda vamos estar melhores do que estamos hoje. Meus irmãos, quero agradecer a presença dos irmãos, quero agradecer a atenção dos irmãos, essa oportunidade maravilhosa de lembrar da presença do Mestre Jesus no nosso planeta e tomara nos nossos corações também, que ele esteja e permaneça ao longo de todo o ano que se inicia, que nós possamos confraternizar e nos amarmos muito mais, para tornar esse planeta ainda melhor do que ele já é. Obrigado pela atenção, uma ótima noite para os irmãos. Nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, entendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando as lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência,
vamos agradecer a música, vamos agradecer essa palestra do nosso irmão Edson, tantos conhecimentos, reflexões, agradecendo também por esse momento que finaliza o ano, todas as bênçãos recebidas. Vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia